Vamos lá, senhores, sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição aqui do SST, o canal. E a partir de hoje vamos responder perguntas dos ouvintes. Esses e os próximos 3 programas nós responderemos a sua pergunta. E a primeira pergunta é do André Malheiros, do Rio de Janeiro, e ele perguntou o seguinte: de que forma eu devo elaborar o plano de atendimento de emergência? Antes de dar as dicas, vamos entender o que é um PAI. Imagina o seguinte: se você tem uma empresa que nesse exato momento começou a pegar fogo, após quanto tempo os brigadistas vão atuar? Após quanto tempo os trabalhadores vão começar a sair da empresa? Eles sabem o que fazer? Pois bem, o objetivo do plano de atendimento de emergência, um dos objetivos é esse: proteger os trabalhadores e estabelecer esses critérios para que as pessoas saibam o que fazer. Então, além de proteger os trabalhadores, proteger o patrimônio da empresa e estabelecer a normalização para que as atividades voltem o mais breve possível. Então, estabelecer os procedimentos para que quando é que pode retornar a trabalhar normalmente. Mas o que deve ter nesse plano? Além do objetivo, que são esses itens que eu comentei, eu tenho que colocar nesse plano a identificação da empresa, ou seja, endereço, número de trabalhadores, o horário de trabalho. Isso vai estar lá para facilitar a identificação da empresa. O próximo tópico que é importante são características do ambiente de trabalho. Então, a estrutura da empresa é de concreto, a cobertura é em estrutura metálica, as paredes são de fechamento em alvenaria de tijolo cerâmico. Então, descrever o ambiente de trabalho, as luminárias fluorescentes, as esquadrias de alumínio, descrever o ambiente de trabalho. Se você tem dificuldade com isso, vai lá com o pessoal da manutenção, da engenharia, que eles irão lhe ajudar. Outro tópico bem importante: setores de maior risco. Então, subestação, onde é que fica, qual o tamanho, identificar na empresa onde é que fica a subestação, o depósito de inflamáveis, o depósito de produtos químicos, os laboratórios, quais são os setores mais críticos que a empresa tem, e identificar isso num projeto. Esse projeto deve ficar na portaria. Por quê? Porque se chegou o bombeiro, ele olha lá, está aqui, os hidrantes ficam nesse ponto, aqui fica o depósito de inflamáveis, tem hidrante aqui próximo, vai facilitar a vida dele. Além disso, responsabilidade. Eu tenho que estabelecer a responsabilidade de cada um. Então, quem é que vai fazer a vistoria pelo lado esquerdo da fábrica no momento de evacuação, do lado direito, quem é que vai atuar diretamente apagando fogo, quem vai auxiliar os demais trabalhadores orientando para a saída. Então, essa parte de responsabilidade é complicada, porque vai ser gente demitida, vai ter gente que, está de licença maternidade, e aí fica difícil manter a atualização. Então, eu tenho que colocar um responsável pela ação e um backup, ou seja, um reserva. Para caso aquele trabalhador não esteja, eu tenho alguém para substituir naquela atividade. O outro tópico: recursos. Quais são os recursos humanos e de material mesmo, hidrantes, extintores, sprinklers, que nós temos na empresa? Então, quantos brigadistas, que são recursos humanos, que nós temos para atuar no caso de sinistro? O que mais? Inspeções. Nós temos que estabelecer um cronograma de inspeções. Esses tópicos que a gente acabou de falar: extintores, hidrantes, sprinklers, por exemplo, se a gente tem uma máscara autônoma. Então, tudo que tiver relacionado a combate a sinistros, nós temos que ter estabelecido um cronograma de inspeção. Outro tópico: simulados e treinamentos. Se eu tenho, por exemplo, um vazamento, derramamento, as pessoas sabem como agir, então é interessante a gente fazer um simulado para isso, para os brigadistas aprenderem o que devem fazer naquele momento. Para isso, nós devemos colocar também no PAI os cenários de ações de sinistros. Então, por exemplo, eu vou descrever o que será feito no caso de vazamento e derramamento, no caso de primeiros socorros, no caso de princípio de incêndio e os outros sinistros que você acha interessante ter uma descrição, porque aí vai facilitar até o seu treinamento. Mais um tópico: comunicação. Como é que os trabalhadores, como é que os brigadistas irão se comunicar no momento de sinistro? Então, eu preciso dessas informações sobre ramal de emergência, como é que funciona o alarme. Tudo isso vai estar no PAI também. Por fim, os projetos. Então,
projeto de hidrantes, projeto de extintores, os projetos de sprinklers, todos os projetos que vão ficar anexos ao plano de atendimento de emergência. Esse modelo que eu estou passando para vocês, essas dicas, na verdade não precisa ser exatamente assim, é apenas uma sugestão. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte aí o vídeo. Se gostou mesmo, compartilhe esse vídeo para os demais colegas. E eu aguardo você na próxima semana. Um abraço. Fala, prevencionista. Tudo bem? Hoje estou aqui para responder a uma pergunta do colega Gabriel. Na verdade, nem sei se isso é uma resposta. Eu acredito que a função desse vídeo hoje é mais levar vocês a refletirem sobre um assunto. Então vamos lá. O colega Gabriel disse: parabéns pelo seu site. Gostaria de tirar uma dúvida a respeito da NR9 PPRA. Sei que o engenheiro ou técnico de segurança pode elaborar um PPRA. Um médico do trabalho, além de poder elaborar o PCMSO, também pode elaborar o PPRA. Alguém que não é habilitado a elaborar o PPRA, não tem curso técnico, etc., mas seja capacitado, tenha estudado o assunto, poderia ajudar o profissional em alguma parte do PPRA, tal como nas avaliações quantitativas, medições, né, por exemplo? Aí ele colou aqui a parte que fala sobre o responsável pela elaboração do PPRA, né, que é o item 9.3.1.1. Lá diz que a elaboração, a implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo SESMIT ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR. Muito bem, então a pergunta dele é uma boa pergunta. Inclusive, no meu curso de PPRA no fim de semana, eu provoquei os colegas com uma pergunta parecida como essa. A minha pergunta era o seguinte: um engenheiro de segurança do trabalho recém-formado entrou em uma pequena empresa e tinha que elaborar o PPRA da empresa. Será que esse engenheiro pode elaborar o PPRA? Ou seja, os cenários são parecidos. Então vamos lá. Quando se fala de segurança do trabalho, formação não é tudo. E esse é um grande erro dos profissionais de segurança do trabalho, que se apoiam em cima da formação para dizerem que tem proficiência, né? Conhecimento teórico e prático profundo sobre algum assunto. E a gente sabe que isso não é verdade. Voltando, por exemplo, ao exemplo do engenheiro, não é só porque ele é engenheiro que ele sabe elaborar um PPRA. Vamos supor que o engenheiro tenha feito a graduação dele via EAD, né, ensino à distância, e que ele não tenha manuseado os equipamentos de avaliação quantitativa. Então ele chega para elaborar o PPRA de uma empresa, por menor que essa empresa seja, se precisar de avaliações ambientais, ele já vai se enrolar todo, ele não vai poder fazer. Então repare que formação não é tudo, ter experiência é importante. O Alexandre Sabino até brinca falando que a tiazinha do café, se tiver conhecimento para elaborar o PPRA, ela pode elaborar o PPRA. E eu concordo plenamente com ele. Lendo aqui a NR9, fica claro que ele está certo. Qualquer pessoa que tenha conhecimento pode elaborar o programa. Então, formação é importante, mas não é tudo. Nós temos até uma nota técnica falando sobre a questão da proficiência. Vou deixar ela aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vou deixar um artigo, aliás, falando sobre a nota técnica, com a nota técnica em anexo, que vai mostrar para vocês exatamente isso, que formação não é tudo, que o conhecimento é muito importante. Em se tratando de elaboração de PPRA, existem dois critérios importantes na NR9 e muitas vezes a gente não observa ele. A NR9, né, no item que nós lemos, diz que qualquer pessoa ou equipe de pessoas, né, ou SESMIT pode elaborar o programa, desde que isso se enquadra em dois critérios: anuência do empregador e conhecimento sobre o assunto. Ok? São dois critérios. Por isso,
é importante o empregador permitir que determinada pessoa elabore o PPRA da empresa dele, mas é importante que essa pessoa tenha conhecimento. São esses dois critérios, esses dois únicos critérios que vão determinar quem pode elaborar o PPRA na empresa. Beleza? Então é isso. Esse foi mais um vídeo de discussão do que de dar alguma coisa para você fazer. Enfim, nós estamos numa série de vídeos respondendo a sua dúvida. Se você tiver alguma dúvida, escreva na descrição desse vídeo. Eu e o Mário Sobral estamos de olho, hein? Iremos dar o nosso melhor para responder a sua dúvida. Beleza? Abração, que Deus nos abençoe e tchau! O importante, Nestor, dentro da ergonomia é ter o conceito de que eu preciso dividir para analisar, pedir para analisar, pedir para analisar. Eu não consigo fazer um levantamento ergonômico, uma análise ergonômica, sem dividir aquela função. Então, o primeiro momento é conseguir dividir aquele posto de trabalho em trabalhador, máquina. A partir daí a gente começa a estudar. Nós temos também o resto, né? Uau, inovação, dá mais trabalho para montar, é interessante. A gente tem OpenOffice. Bom, quem é o OpenOffice? É o primo pobre do PowerPoint. Nestor, o que eu estava vendo nas avaliações ambientais que o nosso engenheiro fez para o laudo de insalubridade, que nós estamos abaixo. A dica é simples, faça um cronograma anual. Parece uma bobagem, né? Mas esse cronograma vai te ajudar muito. E esse programa depende muito do setor de segurança do trabalho. Porque imagina o seguinte, se a gente não faz um bom PPRA, a gente não tem como ter um bom PCMSO. Enganando, tem que treinar todo mundo. A gente não faz treinamento de CIPAT só com subalterno, não. Com subalterno e com superior também. É para todo mundo esse CIPAT. Isso é obrigatório nas empresas. Eu dei 35 minutos de palestra e depois 40 minutos de conversa com a mulher da RH. Quer dizer, eu nunca mais volto lá. Ela não me chama, se chato não. Mas eu deixei uma mensagem. Pessoal, não se faz só segurança do trabalho. Os mais humildes precisam muito, mas segurança do trabalho parece que você tem que fazer com todo mundo.